E aí, aqui a gente tem um watch out da Navy, né? Cuidado com as obras amplamente recomendadas. E aí, talvez vocês me achem até meio maluco por falar isso, né? Como é que você está dizendo que essas obras que são amplamente recomendadas não são boas para quem está começando a estudar Jung? E não, não são mesmo. Tá? O Homem e seus Símbolos, um dos livros mais indicados para começar a estudar Jung. Por que, que não é um bom livro para quem quer começar a estudar Jung? Porque só tem um capítulo do Jung. Aí complica, né? Embora os capítulos da Von Franz também sejam muito bons, né, nesse livro, só tem um capítulo do Jung e assim, eu vou ser bem honesto. O Homem e seus Símbolos é um livro muito corrido. O capítulo do Jung do Homem e seus Símbolos é muito corrido, assim. Não à toa o velho não queria escrever esse livro, né? Assim, você vê que falta, assim, na tentativa de simplificar demais o entendimento dos aspectos teóricos, epistemológicos, eu sinto que falta, assim. Para quem está acostumado a ler as obras completas, ler O Homem e seus Símbolos é ler outra pessoa, assim. Não é ler o Jung que você está acostumado. E isso é compreensível, né? Porque esse livro ele foi construído para poder ser um abre-alas, por assim dizer, né? Para poder ser um chamariz, né? Para divulgação da psicologia analítica de alguma maneira, né? E para que de alguma forma as pessoas pudessem ter acesso, né, a Jung de algum jeito. O nome de Jung sempre vendeu muito, né, gente? Assim, historicamente isso é um dado, é um fato objetivo. Tudo que você botava o nome de Jung, Jung era Midas, virava ouro, né? Então, a partir daí, você vai tendo essa tentativa de facilitar o acesso a Jung, né? E essa facilitação de acesso a Jung, ela veio por conta do editor, né? Do editor do Jung e tal, falou que queria escrever um livro aí que facilitasse o contato com Jung e tal, e Jung não queria escrever, né? Ele só escreve porque ele tem um sonho, ele até comenta no início, que ele tem um sonho que ele falava para uma multidão e era compreendido, né? Por isso que ele resolve escrever esse livro. Mas escrever esse livro não, escrever esse capítulo, né? Porque a maior parte dos outros capítulos são de outros autores, né? Então, assim, eu não recomendo O Homem e seus Símbolos para quem está começando. Assim, tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube, Psi Jordan Vieira, para quem tiver interesse, que é Por que não começar com essa bomba? Né? E aí é o Bomberman segurando o Homem e seus Símbolos. Porque justamente o fato de ter só um capítulo do Jung e ser um capítulo corrido de alguma forma, né? Ser um capítulo que, assim, é compreensível que seja simples, porque o objetivo do livro é ser simples, mas ainda assim causa estranheza, pelo menos para mim causa estranheza, assim, parece um outro Jung, né? Não parece o Jung que eu estou habituado a ler, a estudar, a aprender, né? Memórias, Sonhos e Reflexões, né? Outro grande clássico das indicações para quem quer começar a ler Jung, mas talvez o pior de todas as indicações possíveis e imagináveis. Por quê? No Memórias, Sonhos e Reflexões, ele é vendido como uma biografia do Jung, né? Todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas sabe disso. Mas a verdade é que ele não é uma autobiografia, né? Ele é um livro da Aniele Jaffe, que era secretária do Jung, ajudante do Jung, no qual ele foi escrito através de sessões, assim. Ela perguntava coisas para ele respondia, tudo mais. E a partir daí isso foi organizando o livro, né? Tem capítulos que são escritos pela própria Niela, sem participação nenhuma das sessões do Jung, né? Mas era basicamente foi
falou, né? O que acontece é que o Sonu Chandazani já falou sobre isso, né, no Memórias, Sonhos e Ambições, é que esse foi um livro que sofreu de muitos efeitos editoriais, né, para vender mais, inclusive para vender mais a ideia do Jung místico, né? Tiveram capítulos inteiros alterados, teve a questão da própria família também, né? A família do Jung intervir na publicação do livro, justamente para que não expusesse certas coisas e tudo mais. Enfim, é um livro que é envolto em uma série de polêmicas, podemos dizer assim, né? No sentido de que boa parte do que está ali foi manipulado de alguma forma, né? E o Sonuti Nozani mostra isso no Memórias, Sonhos e Omissões, quando ele fala sobre os manuscritos originais, né? Sobre como foram tendo alterações significativas ao longo do processo de produção editorial do livro, né? Tanto que o próprio Jung considerava esse livro um livro da Aniele e a Fé, né? Inicialmente, não considerava um livro dele, né? Era a Aniele e a Fé contando a história de vida do Jung, né? E aí a gente tem um problema, né? Que o próprio Sonu Chandazani aponta, porque muitas pessoas tomaram esse livro como sendo uma biografia real e, a partir daí, começaram a usar ele como uma referência para a vida do Jung, sendo que, na verdade, ele está todo alterado, está todo editado, está todo picotado, né? Então, é complicado pensar esse livro para quem quer começar, né? Embora ele tenha momentos muito bons, assim, traz insights muito bons quando fala de algumas das viagens do Jung e tal, mas eu particularmente acho que se você começa por Memórias, Sonhos e Reflexões, a chance de você achar Jung um grande velho maluco é muito grande, principalmente no momento que ele começa a falar sobre as visões que ele teve, né? E se você não tem o entendimento teórico que essas visões têm uma função dentro da psique, cara, é só mais um velho maluco, assim. Só mais um velho doidão, sabe? Então, é preciso entender que essas coisas têm funções, têm porquês e paraquês dentro do psiquismo, né? E a partir daí fica mais fácil poder olhar para esse livro. É um livro que, assim, não é que eu não recomende, né? Assim como Homem e Seus Símbolos, eu recomendo Homem e Seus Símbolos, não recomendo para quem está começando, para quem quer começar, né? Começar por ele, não recomendo, tá? Assim como não recomendo começar por Memórias, Sonhos e Reflexões, justamente porque se você não tem um entendimento de que aquilo que Jung está falando tem um lastro teórico, né? Tem uma base que sustenta o porquê daquilo, cara, você vai achar que é um velho que chapou de cogumelo. Realzão, assim. Dropou um doce estragado. E o livro vermelho, que assim, não recomendo também, porque não é um livro teórico, né? Então, se você quer começar a estudar Jung, a ideia é começar a estudar por livros teóricos, né? Assim, e o livro vermelho, assim, se você quiser muito ler, eu recomendo que você leia a introdução do Shonu Sandazani só, assim, e deixe para voltar nele depois que você já tiver um entendimento melhor sobre a vida do Jung, né? Sobre a vida não, sobre a obra do Jung, né? Justamente porque senão você corre o risco de achar ele só mais um doidão que dropou um ácido estragado. Assim. Então, é importante ter cuidado com esses livros, justamente porque o pior é que as pessoas querem exatamente o velho chapado de cogumelo. Exatamente. E aí tem que ter ressalva, né? Tem que ter critério, né? Para olhar para essas obras assim, entender
que elas falam de Memórias são as Reflexões e o Livro Vermelho, e os livros negros também entram aqui, falam de um Jung muito pessoa, de um Jung muito gente, de um Jung muito humano, né? E a partir daí é que a gente consegue entender também como que essa teoria, né, entre muitas aspas, né, porque isso é algo que a gente discute muito, né, se existe uma teoria junguiana ou não, mas enfim, é importante entender como que essas coisas de alguma maneira se organizam entre si, né, como essas coisas de alguma maneira se entrelaçam, né? Então, tá tudo bem querer saber sobre a vida do Jung, é massa. O Livro Vermelho é incrível, assim, é maravilhoso. Mas se você não tem conhecimento básico, vai ser o velho doidão de cogumelo, assim, sabe? Vai ser o velho doidão de cogumelo. O velho que dropou um ácido muito, muito errado. Assim. Então, não recomendo, tá? Não recomendo para iniciantes. Não é que eu não recomende livros em linguagem neutra. Não é que eu não recomende esses livros, mas recomendo com cautela, recomendo depois que você já tem uma base em Jung,